Muito obrigada por teres aceito este convite de vires falar aqui sobre a tua vida depois dos óleos essenciais, porque isto é mesmo assim, não é? Há uma vida antes e uma vida depois de começarmos a usar os óleos essenciais. Queres partilhar connosco a tua experiência? Sim, obrigada também por me ter pedido este desafio. Então, a minha vida era com muitas dores, acordava de manhã como se tivesse sido atropelada por um caminhão, eu não sabia o que era, o meu corpo não respondia. Eu muitas vezes queria fazer coisas e não conseguia fazer porque o meu corpo doía muito. Ahm, e andava depressiva, muito depressiva, porque eram dores horríveis e eu não, parecia que não tinha ânimo na vida, devido a tanta dor. Depois apareceu a Ana, que me apresentou os óleos. Já tinha ouvido falar dos óleos anteriormente, mas nunca me tinha chamado a atenção. Só depois que a Ana falou sobre eles e me deu a conhecer mesmo os óleos, a experimentar mesmo os óleos, é que eu sentia diferença na minha vida. Comecei a dormir melhor, porque até lá não conseguia dormir, daí eu acordar muito cansada, porque não dormia, e pensava eu que dormia, porque dormia aquelas 8 horas todas, mas o meu corpo não relaxava, e era isso, e os óleos, quando eu comecei a usar os óleos, fez toda a diferença, porque eu comecei mesmo a relaxar. Um, e Oh, Margarete, nesse relaxamento, nessa forma que tu tens de ter conseguido esse relaxamento, tu achas que basta comprar um óleo e tê-lo em casa e usar de vez em quando? Ou cumpriste mesmo um protocolo certo e seguiste à risca esse protocolo? tive mesmo que seguir à risca, porque não adiantava nada ter o óleo em casa e só de vez em quando é que usar. Todos os dias à noite, lavandazinha nos pés, lavandazinha nos pulsos, atrás da orelha, na almofada, fazia umas inalações e eu dormia muito relaxada. Ou de manhã acordava, era um bocadinho, uma gotinha de lemon num copinho de água em jejum, depois colocava numa garrafa de água, mas tinha que ser de vidro, porque os óleos pedem material de vidro para não ficarem intoxicados com o plástico, e bebi ao longo do dia. Também fiz uma desintoxicação aos intestinos, que de vez em quando também faço, porque é preciso sempre fazermos, temos aquele cuidado de, em certos períodos do ano, fazermos a desintoxicação aos intestinos. E, e eu posso dizer que mudou completamente a minha vida, ganhei outro ânimo. Tenho as dores porque o meu problema é a fibromialgia, ainda continuo com as dores não saem porque é uma doença crónica, Claro. não há cura, não é? Mas consigo viver muito melhor, porque são dores que eu consigo suportar e não limitam a minha vida. E Mas neste momento tu achas que houve alguma redução no teu bem-estar ou mal-estar físico e aumentou o teu bem-estar físico? sim, aumenta o meu bem-estar físico, o meu bem-estar psicológico e o meu bem-estar emocional. Principalmente, acho que as minhas emoções ficaram. Consegui controlar melhor as emoções depois do uso dos óleos. Muitas das vezes os nossos bloqueios são bem na parte emocional e nós tratando também a parte emocional vamos tratar o nosso físico e a nossa mente e por isso é que os óleos são tão eficazes porque conseguem tratar os três. Claro, as três partes, não é? Porque os óleos têm essa particularidade, portanto, eles não vão exclusivamente às células a partir do momento em que nós tomamos um óleo. Não é assim que funciona. Os óleos essenciais têm uma inteligência própria e a partir daí eles vão atuar exatamente onde é necessário. Por isso é que nós, uns ingerimos, outros colocamos nos pulsos, fazemos uma massagem, outros inalamos, e a partir do momento em que nós começamos a inalar e a mudar o nosso estilo de vida, porque isto é um estilo de vida, não é? Tu tinhas essas práticas de manhã, ou tinhas uma prática de autocuidado contigo de manhã, ou tudo mudou depois de tu começares a criar esta disciplina com os olhos? Não, tudo mudou. Eu de manhã acordava, nem me queria olhar ao espelho. Então agora já acordo Que pena feliz. uma cara tão linda que não se queria ver ao espelho, meu Deus! Não, mas acordava triste com aquelas olheiras enormes, cheias de dores, Claro. porque eu não consegui descansar o suficiente. Mas depois, quando comecei a acordar bem, se for, acordei sem quase dor nenhuma, mas bem para o espelho e dizia: Tu és mesmo maravilhosa. Foi totalmente diferente. E depois parece que tudo, mesmo tudo à volta, porque nós estando bem, tudo à nossa volta vai estar bem também.
E É não era isso verdade. que acontecia antes. E eu estava mal e toda a gente estava mal à minha beira. Porque eu não estar bem, os outros também não iam estar bem. E Com então certeza, não é? mudou também essa parte. Comecei a ter mais paciência, entre aspas, para os outros, que eu não conseguia ter, derivado do meu problema de saúde, que me limitava, pronto, e Claro. me sentia frustrada mesmo por não saber o que era, porque eu só soube, já tinha 40 anos quando soube, e foi mesmo desde os meus 35 que eu Oh, comecei Margarete, como sozinha. é que tu tens dores no corpo desde os 35 anos e só aos 42 é que tu descobres efetivamente o que é que tu tens? O que é que aconteceu nesse processo? Eu andava a fazer exames, eu fazia muitos exames, muitas análises, e as análises estavam sempre tudo bem, e os médicos diziam que era de stress emocional, ou porque estava com um bocadinho de excesso de peso, na altura também estava assim com um bocadinho de excesso de peso, sim. Ahm, mas eles diziam que era do stress, que era a ansiedade, eh, e pronto, e tanto que fomos, eu sempre insisti com o médico, porque eu não achava normal, eu não era Claro, coisas horríveis, não podia ser só o stress. E então a que o médico decidiu, então vamos então ao reumatologista, porque essa área é mais de um reumatologista, e vamos lá e tentamos perceber. E foi aí que ela então diagnosticou mesmo a fibromialgia, porque não dá para. A fibromialgia, infelizmente, não há um exame específico, olha, este é fibromialgia, não é? claro, Temos que fazer vários exames e é por descarte de outras doenças, a descartar outras doenças, só assim é que se chega à fibromialgia, e foi assim. E por pontos de dor. Há certos pontos de dor que são específicos. característicos. Exatamente. Olha, querida, e isso demora muito tempo até se fazer essa descoberta e depois começares a tomar a medicação para a redução de dor. E tu recuperaste bastante com a medicação? A medicação que a médica me receitou aliviava um bocadinho as dores, mas depois tinha mais digestões porque eu ficava muito inchada. Depois mau humor, porque uma pessoa parece que já comia e a comida não ia para baixo, ficava aqui toda no estômago e não andava bem. E muitos gases. E então, isto não pode ser só assim, não tenho que arranjar outra solução. Então comecei a ter outros vídeos, comecei então a conhecer, a falar-me dos óleos, e foi a partir daí que eu comecei a usar os óleos, comecei a reduzir a medicação, e neste momento só tomo a medicação mesmo em SOS, porque Claro. faz parte da doença, nós termos crises, faz mesmo parte. Principalmente na altura da mudança de estação, ou se tivermos assim algum stress no dia, também Claro. vamos causar muitas mais dores. Então, é nesse caso aí sim, eu tomo a medicação, mas 2, 3 dias, ao fim de 2, 3 dias, as dores acalmam e eu volto aos meus ritmos normais com os meus olhos. Claro, nós hoje aqui neste vídeo vamos falar apenas dos óleos. Estamos a falar apenas dos óleos, mas nós sabemos que tu fizeste aí um protocolo com suplementação que nós vamos deixar para um próximo vídeo. Mas hoje vamos falar aqui só nos óleos, porque quando nós chegamos a um ponto da medicina nos diagnosticar a fibromialgia, significa, em termos de somatização do corpo, que houve muitos processos na tua vida, muitas experiências negativas, muitos nervos, muita ansiedade, muitas mágoas, que tu calaste e suportaste grandes fardos durante muito tempo. Chega a uma altura que o corpo diz, não aguento mais e a minha estrutura está mesmo a desabar. E este desabar de estrutura chama-se fibromialgia. É quando o corpo dá dores por todo lado, não é? Denunciando este mal-estar e esta necessidade de mudança de vida, de mudança de maneira de pensar, de mudança de atitude, de mudança de comportamento. Então, porquê é que eu te faço estas questões? Porque há muitas pessoas que também lhes dói o corpo todo, também fazem exames e também não acusa nada. Então, eu sei que tu, não é? Nós estamos juntas há alguns anos já, e então eu sei que realmente tu tens vindo a debater-te com essa situação, a lutar com essa questão, e quanto mais tempo vai passando na luta contra dores e com esse sofrimento, mais tudo vai agravando. Tudo, a nossa saúde vai agravando, a nossa disposição vai agravando, as emoções vão agravando, e como tu dizes, e muito bem, o ambiente à nossa volta vai agravando, ou seja, as relações com as outras pessoas vão agravando. Então, quando tu dizes que hoje estás muito melhor e nós hoje olhamos para o teu rosto e ele denuncia uma tranquilidade, uma aura com uma tranquilidade que realmente há 2 anos há 2 anos atrás nós não víamos essa tranquilidade na tua
tua aura, no teu rosto, no teu olhar, na tua expressão. O que não interessa quanto tempo vai demorar, o que interessa é que eu estou a caminhar no sítio certo, na direção certa. Então foi isso que tu fizeste e hoje tens o resultado, não é? Portanto, hoje tens uma melhoria a nível do teu bem-estar emocional, a nível que esse bem-estar emocional depois também o mal-estar emocional leva-nos a ter muitas indecisões, a não saber o que é que queremos da vida, agora queremos isto, mas depois já não queremos, queremos outra coisa, e esta instabilidade nossa também causa uma instabilidade em toda a gente. E causa-nos ali uma outra coisa que nós vamos deixar para uma outra aula, chamada TDAH. Há quem ache que o TDAH é das crianças, mas se nós formos ver os sintomas do TDAH, muito mais de metade da população, principalmente das mulheres, tem este TDAH, que normalmente não se fala nisso, mas eu sou uma desbocada, eu falo tudo e mais alguma coisa, eu digo tudo. Então, não é? Porque nós podemos ter uma vida muito mais tranquila e muito mais confortável e relações muito mais confortáveis se nós conseguirmos diagnosticar o que é que se passa connosco e, consequentemente, tratar de uma forma natural e simples e que também traga esse bem-estar a toda a gente que vive connosco, à nossa família. Então, um dos sintomas do TDAH tem uma relação direta com a fibromialgia. Tu sabes qual é, querida? É a distração. A distração, por exemplo, se nós começássemos aqui agora a desfiar, o de estar distraído, ou começar uma tarefa e não acabar e começar outra, e chegar ao fim do dia, estar cansadíssima e achar que afinal eu não fiz nada, o não ter paciência para fazer determinadas coisas, É o facto de estar a fazer certas coisas e dizer, "Ai, será que eu fiz aquilo? Ai, tenho que ir lá ver outra vez se fiz ou se não fiz." Também é assim, um não é? bocadinho. Portanto, quando todo o nosso sistema começa a fazer um shutdown, ou seja, quando ele vai abaixo, há muita coisa na nossa organização mental que também começa a desligar. E nós começamos a pensar até que temos muitas outras doenças e não temos. Se calhar é só uma resposta do corpo a dizer: muda os teus hábitos de vida e eu preciso de um alimento natural nas minhas células. Ganha juízo. Eu costumo dizer que a depressão é quando o corpo diz à mente: estou farto das tuas manias, não te aturo mais. Não. E a pessoa vem para baixo, acabou-se, não te aturo mais. Agora vou desligar aqui umas coisas que é para ver se tu vais para o sofá quieta, que é para ver se eu descanso. Então, os óleos essenciais que tu começaste a usar, estamos a falar do lavanda, tu usaste com bastante frequência e mais, querida. Lavanda, usei Copaíba, que também ajuda aqui mesmo nas duas, vai atuar lá na parte mais dolorosa. Usei os endocrina, usei o lemon, não sei se já referi o lemon, Lemon, também já referi. Também uso o peppermint, também porque às vezes dores de cabeça, que também faz parte da fibromialgia, para aliviar dores de cabeça também uso aqui nas fontes e inalo também. Uh, Usei tantos. Eu tenho aqui montes de óleos atrás de mim e tenho uma caixa cheia de óleos, uns já estão vazios, que alguns já foram já gastar, eu já comprei outros. E pronto, não deixo, não deixo, não deixo. começa a ser uma cultura de vida, não é? Começa a ser uma forma de estar na vida. É É. isso. Em que nós temos, eu chamo, eu digo Também que o nós, rosemary também tenho que referir o rosemary, porque o rosemary é assim um óleo assim, é o chefe dos óleos. é assim um cheirinho muito agradável, parece que dá uma paz quando eu inalo o rosemary. É uma, não sei, até no meu trabalho eu costumo pôr assim num guardanapo e costumo limpar a parte da secretária com o rosemary só para sentir aquele cheirinho, aquela frescura, aquela calma. É É maravilhoso. muito bom, é muito bom. Até me Então, ajuda na concentração, porque muito, muito. Ajuda muito na concentração. Então, falando aqui uma ou duas características de cada um dos óleos, o lemon é um desintoxicante por natureza. Portanto, quando nós tomamos uma gota em jejum, ou duas ou três, em cápsula ou num copo d'água, ele tem uma função maravilhosa que é desintoxicar os nossos intestinos, que faz essa desintoxicação. Ao mesmo tempo, ele promove a alegria, porque é um citrino e promove a alegria, não é? Eu, por exemplo, no meu caso, para além de fazer aquilo que eu acabei de referir, eu uso muito lemon para lavar a salada antes de fazer a salada e de misturar os legumes uns com os outros. Portanto, também eu eu faço. ponho a salada, todos os legumes que vou usar na salada, eu ponho numa taça, ponho água, três gotas de lemon e fica ali realmente Dá um sabor muito agradável aos alimentos. muito agradável e, para além disso, vai matar, vai eliminar
aqueles ovinhos dos vermes que estão na alface, que estão ali nos legumes e que nós vamos ingerir, quando é só passado por água. Não sai, tem mesmo de ter ali um agente que vá de facto eliminar estas bactérias, estes vermes, tudo isto, para que de facto eles não entrem para nós não façam parte da nossa alimentação, que seja mesmo só os legumes, não é? Porque são eles depois que vão desenvolver nos nossos intestinos e a partir daí que desenvolvem muitas doenças. Isso é que havia de ser anunciado na televisão e não é, mas é exatamente isto que havia de fazer parte das notícias, que é para as pessoas realmente terem conhecimento do que é que fazem inconscientemente e que de facto lhes está a prejudicar a saúde. Bom, então o lemon desintoxica por excelência. A copaíba é um anti-inflamatório e um antidor por excelência e tem uma outra coisa, faz parte dos óleos da longevidade neuronal. Portanto, quem quer manter a sua sanidade mental, a sua longevidade emocional e mental, cognitiva, a sua memória, a sua capacidade de conhecimento, etc. A copaíba e o frankincense são dois óleos de excelência, mas a copaíba eu tomo todos os dias uma gotinha debaixo da língua, porque é a zona que tem uma grande vascularização e, portanto, a copaíba entra na corrente sanguínea sem passar pelo fígado, sem ser processada pelo fígado, o que é extraordinária. Depois o rosemary é assim o chefe da banda, portanto, quando nós temos o rosemary por perto, o que acontece é que ele vai ordenar a função de todos os outros óleos essenciais de forma a que cada um potencialize a sua ação. Para além disso, o rosemary é extraordinário a nível das nossas faculdades mentais e ajuda imenso a aumentar e a melhorar o nosso foco. Portanto, então, os endocrinos têm uma particularidade muito especial, porque um dos problemas da saúde física, portanto, da nossa saúde, é que nós comemos muita coisa, nós ingerimos muita coisa que depois vai desenvolver vermes a nível do nosso corpo. E nós também ingerimos muita coisa, bebemos muita coisa que nos que faz com que os metais pesados aumentem dentro do nosso organismo. Os vermes, os vírus, as bactérias usam essas partículas de metais pesados como escudo de proteção. Portanto, nós devemos escolher uma alimentação e as bebidas que possam diminuir essa ingestão de metais pesados, e um exemplo, por exemplo, é as cápsulas das máquinas de café, por exemplo, os tachos onde nós cozinhamos, etc., os utensílios que usamos na cozinha, e, portanto, diminuir esta ingestão de metais pesados, mas ao mesmo tempo o endocrino vai justamente eliminar estes metais pesados, ou seja, tem uma fortíssima ação nestes metais pesados. Por isso é que a Margarete, há bocadinho, há momentos atrás, ela referia que fez uma desintoxicação grande aos intestinos, não é? Querida, tu referiste que fizeste esta desintoxicação e um dos óleos que faz parte é o endocrino, justamente porque não vale a pena eu estar a fazer um protocolo para eliminar vermes e não eliminar aquilo do qual os vermes se protegem contra estes agentes que os vão eliminar. Então temos que eliminar aquilo que os vermes usam para se protegerem, que são os metais pesados. E os endocrinos têm uma ação muito forte neste processo. Então, os endocrinos é um desintoxicante para o fígado por excelência e também para a eliminação dos metais pesados. Então, usaste o lemon, usaste os endocrinos, usaste a copaíba, eu adoro a copaíba, e o rosemary e o peppermint. O peppermint ele leva com muita rapidez, com muita facilidade, também é muito fresco, mas ele tem uma frequência alta e quando nós usamos uma gotinha aqui nas fontes, as nossas dores de cabeça desaparecem rapidamente. Porquê? Porque o peppermint tem uma ação muito rápida, é muito fresco e quando aquele aroma entra pelas nossas narinas, ele tem uma ação muito rápida aqui a nível dos neurónios olfativos e, consequentemente, a dor de cabeça, ela diminui ou desaparece. O normal até é desaparecer. Para além disso, quando juntamos uma gotinha de peppermint na mousse de chocolate, ficamos com um after eight maravilhoso. Mas Sim, isso, e agora para a Páscoa é maravilhoso, 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 não é? Então, estes óleos, para começar,
Se bem que nós normalmente começamos com uma farmácia em casa, porque é o melhor investimento que nós podemos fazer, é exatamente termos a nossa farmácia em casa, mas pelo menos se as pessoas que têm hoje, aliás, qual é a mensagem que tu queres dar, que tu queres enviar a alguém que anda sempre com dores no corpo ou que já sabe que tem fibromialgia? Optei sempre por produtos naturais porque é o melhor, porque vai-nos conseguir manter o equilíbrio. Porque se nós estivermos equilibrados no nosso dia a dia, as dores diminuem e nós conseguimos andar muito melhor, ter mais paciência, mas só mesmo quem experimenta é que sabe mesmo o valor que os óleos têm. Por isso, experimentem. Não é uma questão de nós pensarmos assim, óleo essencial, o que é que aquilo poderá fazer? Não. Nós temos mesmo que experimentar em nós. Nós somos todas iguais e todas diferentes. Temos mesmo que experimentar em nós para perceber a potência de um óleo essencial que é 100% puro, que é 100% biológico, que é dos únicos óleos essenciais do mundo que tem o certificado CPTG, portanto, pureza e o certificado que são um processo terapêutico e que de facto são usados por milhões de pessoas no mundo, todos os dias, a toda a hora. Então, Margarete, eu agradeço muito teres aceito este meu convite, porque eu acho, para mim, o teu caso é um dos casos que eu tenho que mais feliz me faz, porque realmente, quando alguém tem muitas dores no corpo e de repente, através do seu trabalho, porque exige trabalho, exige disciplina, exige muito amor próprio, não Não é é? só ter o óleo e depois colocá-lo na mesinha de cabeceira à espera que ele faça efeito. Não, temos mesmo que o usar. Temos mesmo que o abrir, que o tomar, que o usar, E não é? acredito que só depois de usar, só mesmo de comprovar em mim, é que eu posso dizer sim, faz efeito, É resolve, isso mesmo. consegue mesmo, conseguiu mesmo resolver o meu problema. Não resolveu porque a doença não tem cura. Não Ela é? não tem cura, mas se aliviar os sintomas, é fabuloso. Muito, muito. Já nem tenho tantas crises, eu tinha várias crises durante o ano, mas já não tenho. Até porque, como ando mais calma, porque os óleos têm esse poder de nos acalmar e de fazer nos sentirmos mais serenas, já não há aquela pressão, né? Porque quem tem fibromialgia sente mais dores quando se enerva. E como os óleos têm esse poder de nos acalmar, o corpo também anda mais calmo, mais leve e as dores diminuem. E se calhar a mensagem da fibromialgia é mesmo essa. É acalma-me. Acalma, Acalma-me, por favor. calma. Sim, Não é? Acalma-me, por favor. Excelente. Querida, muito obrigada por teres aceito o meu convite. E obrigada. agora, entretanto, nós vamos falar aqui sobre a suplementação que tu usaste, que também é fora de série. Sim? Sim, Obrigada. obrigada eu. Beijinhos.